Vamos agora ao segundo tópico da nossa lição da Escola Sabatina. O título é Mudando a Atitude Habitual. Irmã Stephanie, do que os fariseus se orgulhavam? Em Lucas 11:12 diz assim: O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. Então, aqui nós vemos que eles se orgulhavam das obras que praticavam. Eles se sentiam superiores àqueles, por conta de suas obras. Eu acho interessante a notinha abaixo, que incrementa também com isso, Diz assim: os judeus foram os primeiros a serem chamados para a vinha do Senhor, e por isso eram orgulhosos e hipócritas. Isso levava a crer que seus muitos anos de serviço lhes garantiam uma recompensa maior do que a dos outros. Nada irritava mais os judeus do que a ideia de que os gentios deveriam ter os mesmos privilégios do que ele na questão divina. Então, eles se orgulhavam dos privilégios que tinham, Exatamente. Ao passo que, quando Deus escolheu o povo de Israel para ser o seu povo, o propósito de Deus era que, através do povo de Israel, através da sua manifestação com aquela nação, junto àquela nação, então o nome de Deus fosse levado ao conhecimento de outras nações e outros povos, outras famílias, através desse conhecimento, se convertessem. Essas famílias se tornariam também povo de Deus. Mas os judeus, eles falaram: não, isso é só nosso. Não vamos dividir com ninguém. Isso, inclusive, foi uma das razões da queda do povo de Israel, Porque eles passaram a se orgulhar do privilégio que tinha e desprezar as outras pessoas que Deus também ama. Exatamente. É como se você não quisesse passar esse dom que você tem, para outras pessoas. Você ensinar, como os pais ensinam seus filhos, Uhum. Eles se sentiam os únicos ali, eles queriam se sentir os únicos. E isso ainda era mais presente entre os fariseus, Porque, de forma geral, os israelitas já eram assim, os judeus já eram assim. Mas os fariseus eram mais. Eles se orgulhavam das suas boas obras, eles se orgulhavam do fato de serem filhos de Abraão. Em alguns momentos eles citam, mas nós somos filhos de Abraão e tal. Eles se orgulhavam de tudo isso, mas infelizmente essas coisas elas serviram mais de tropeço do que de bênção, a partir do momento que eles passaram a se orgulhar de todas essas vantagens que Deus tinha dado à nação. Vamos à pergunta B. Como Jesus ilustrou a obra do Espírito Santo no coração? Ele ilustrou como o vento, Uhum. Eu não sei se o irmão percebeu, mas aqui, às vezes, São Paulo também faz um calor extenso, Uhum. E, às vezes, tá um calor tão forte, mas tão forte, que quando bate aquele ventinho, vem aquele refrigério. É tão bom. Bom, Uhum. E a atuação do Espírito Santo é particularmente essa. Quando vem o vento, nós não vemos, apenas o sentimos, Uhum. E é particularmente isso que o Espírito Santo faz no nosso coração. Não dá para nós ver, como diz no final da notinha, esse processo é tão invisível quanto o vento. Uhum. Nós não conseguimos ver o Espírito Santo, nós não conseguimos ver ali o processo educativo acontecendo, porque o aluno a gente vê, Eu tenho um filho e a minha expectativa em relação a ele é que no início do ano ele tenha um certo grau de conhecimento e depois, no término do ano letivo, ele tenha crescido nas diversas matérias em conhecimento, assim, dado um passo a mais, subido um degrau a mais. Mas eu sei que tem um processo. Todo dia ele vai para a escola, ele tem que estudar, tem que fazer o trabalho, ele tem todo esse processo que eu estou ali acompanhando e, enfim, como pai a gente tem essa preocupação. Mas a obra do Espírito Santo é diferente. É divina. Nós não vemos o processo em si acontecendo. É claro, nós temos ali indícios que são mencionados até em alguns momentos na lição, como estudar a palavra de Deus, dedicar à oração, etc. Mas o processo da transformação em si, que opera lá dentro do coração, é só o Espírito Santo operando e nós não vemos. E às vezes o vento é essa brisa suave, Mas às vezes o vento é um furacão que passa
fazendo um grande estrago, né? Mas nós vemos o resultado, nós vemos o efeito. Vemos a árvore balançar, nós vemos a casa destelhar, nós vemos a operação do vento, ali o resultado final. A eficácia dele, né? É. Pergunta C. Como as impressões divinas se fixam no coração? Irmão, muitos acham que precisamos de intermediários para falar com Deus, para Deus falar conosco, né? Só que Deus está conosco desde o nosso nascimento. E o texto de Mateus confirma isso, né? E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bajornos, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Certo, então aí nós temos Deus se revelando diariamente para conosco, né? Exatamente. Só que muitas vezes nós estamos desatentos a essa revelação divina. Então nós não percebemos que no transcurso da nossa vida Deus está ali nos conduzindo, Deus está nos atraindo para uma ou outra coisa, o Espírito Santo está falando a nossa mente para seguir um ou outro caminho e nós ficamos completamente indiferentes a isso. Mas quando nós damos atenção, nós permitimos, aí o Espírito Santo ele vai marcando, né? Cada passo, cada mensagem. Isso é muito evidente quando a gente fala principalmente de coisas espirituais, né? Às vezes histórias bíblicas ou passagens bíblicas que nós lemos num momento e depois passa algum tempo sem nós lermos ou sem isso ser citado, mas no momento que é citado a gente, opa, isso daqui eu já vi, isso significa tal coisa, isso direciona para isso, para aquilo outro. Então precisamos dar atenção, né? Essas atuações que, como a irmã Stephanie mencionou, desde quando somos crianças, Deus está trabalhando na nossa vida. Precisamos dar mais atenção e permitir que o Espírito Santo, então, fixe isso nos nossos corações. E aqui a última frase da nota diz assim: permita que o Espírito de Deus suavize e subjugue seu coração, que as almas congeladas se derretam sob a operação do Espírito Santo. O Espírito Santo é um agente significativo, importante, imprescindível para nós crescermos e nos desenvolvermos nessa jornada espiritual. Sim. Muito bem? Então, mudando a atitude habitual. Nós partimos de uma pergunta que falou daqueles corações endurecidos dos fariseus, corações orgulhosos que apontavam para suas obras como sendo de grande importância, e chegamos num ponto onde nós vemos que tanto eles quanto nós precisamos que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida, senão as nossas boas obras, senão tudo de bom que nós imaginamos que podemos oferecer não servirá de nada. Precisamos ter uma viva ligação com Deus, permitindo que o Espírito Santo atue nas nossas vidas. Amém.